Olá pessoal, Janaína Queradia, In Loco Health, episódio número 4, parte número 2. Se você não acompanhou ainda a parte número 1 e a parte número 2, que é essa parte número 3, está à tua disposição. É só ir lá e ficar à vontade, porque já tem muito conteúdo nas duas partes para você. Mas nesse agora, Dani Arsenio, que está conosco, nós vamos tratar efetivamente de transformação, comando, né? Se há algo assim tão fascinante que é o cérebro, é estudar a mente humana, né? Como que nós podemos fazer. Mas assim, se a mente pode adoecer, Dani, ela também pode nos curar. É isso mesmo? Sim. Olha, não tem uma fórmula mágica, mas eu gostaria de pensar em pequenos gestos de autocuidado que nós podemos estar incorporando no nosso dia a dia. Primeiro, respiração. Respiração é vida saudável dada por Deus, e toda vez que a gente respira, a gente leva a vida para todas as células do nosso corpo. E quando a gente está ansioso ou agitado, o que a gente faz? A gente para de respirar. A gente faz aquela respiração só curtinha aqui, né? A gente tranca a respiração, a gente fica assim, nossa, estou com falta de ar. Sim, tá com falta de ar mesmo, você para de respirar. Então, primeiro aprender a respirar, aquela respiração profunda, diafragmática, que vem do abdômen, depois enche os pulmões. A respiração é o modo mais natural da gente poder se acalmar. Hoje a neurociência sabe disso. Então, a gente tem o nosso sistema nervoso simpático e o nosso sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso simpático, pense que é como se fosse o acelerador do carro. Sim. Ele é aquele que acelera, que vai para ação, que dá o gás. E a gente precisa muito dele, certo? E ele também identifica perigos, oportunidades. O sistema nervoso parasimpático é o carinha que pisa no freio. Ele está preocupado com o nosso cansaço, então ele quer trazer renovação, revigoração, quer que a gente fique se sentindo mais disposto. E a gente precisa buscar o equilíbrio desses dois. E a maneira que a gente tem de ativar o nosso sistema nervoso parasimpático para que ele acalme o simpático é através da respiração. Então, a cada 1 hora, 3 respirações profundas. Inspira em 4 tempos e solta lentamente, sempre pela boca, em 6 tempos. Se desafie a fazer isso, né? Você vai ver que no final do dia você vai se sentir muito melhor. Uma coisa que você já conhece, lembra do abraço da borboleta? Sim. Então, o abraço da borboleta, você vira a palma das mãos para você, você cruza seus dedos aqui, você coloca aqui no buraquinho do saboneteiro, faz aí, Janaína. E daí você vai, uma mão de cada vez. Isso. Isso é um estímulo bilateral, porque vai de um lado para o outro. E aqui passa o nosso nervo vago, que regula todas as nossas emoções. Então, quando você respira e você faz junto com o abraço da borboleta, você vai estar ativando o parasimpático, que vai trazer o equilíbrio, vai trazer a calma, vai trazer o bem-estar. Outra respiração que funciona muito hoje em dia, daí essa também é muito usada, a gente chama de suspiro fisiológico para ajudar a sair de crise de ansiedade. Então, quando a gente chora, a gente faz assim. Isso é o nosso parasimpático tentando acalmar o simpático. Então, a gente reproduz isso. Você puxa o ar, quando não consegue mais, você puxa outra vez e solta devagar pela boca. Então, você faz assim, ó. Faz aí, Janaína, quero ver. Solta. 5 vezes. Talvez você fique um pouco tonto, porque vai oxigenar o cérebro, certo? Mas isso também ajuda você a sair de crise de ansiedade. E você pode pesquisar, hoje tem inúmeros exercícios de respiração, que é só você dar uma busca, você vai achar e encontrar aquele que mais te agrada, certo? Mas respiração ao longo do dia, isso vai ajudando a entrar nesse equilíbrio e ajudar a acalmar a mente. Quando a gente está ansioso, nervoso, preocupado, a boca fica seca. Boca seca manda um sinal para o cérebro de que você não está bem, que você está ansioso. E a gente pode trabalhar com a fisiologia a nosso favor. Então, você vai pegar água, vai tomar um golinho de água, vai fazer um bochecho para umedecer a mucosa. Engole. 3 golinhos de água. Boca úmida, sinal de bem-estar. Que legal. Acalma a mente. Estar no aqui agora, através dos 5 sentidos. Isso é para você ativar o seu cérebro racional.
quando a gente entra no nosso cérebro emocional, que a gente começa a acreditar nos pensamentos, a gente já cria o pior cenário, a mente, ela não diferencia a fantasia de realidade. Quando você acredita numa coisa e começa a pensar naquilo, para ela, aquilo já está acontecendo e todo o seu organismo vai responder a isso. Então, se você fizer isso também com coisas boas, isso também vai, por exemplo, exercícios de visualização, de relaxamento, contato com a natureza, Sim. Isso também vai trazer equilíbrio e homeostase para o seu organismo. Então, se você também precisa, se você vê que está muito acelerado, se traz por aqui agora. Então, primeira coisa, a gente pode fazer assim, tato. Podemos fazer com o abraço da borboleta. Você está se tocando, certo? O abraço da borboleta pode ser aqui, ou você pode fazer aqui nos seus ombros, se você quiser. Ou, puxa, eu estou numa reunião, não quero fazer abraço da borboleta, porque não quero que ninguém veja, mas eu estou percebendo que eu preciso, nós chamamos assim, se autorregular, buscar uma regulação. Mão sobre os joelhos, uma mão de cada vez, lentamente, enquanto você respira. Você está com a mãozinha embaixo da mesa, você está lá, tim, 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 e está se autorregulando. Então, isso é tato, certo? Daí, você vai visão. Você olha a sala que você está e fala assim, 3 coisas que chamam atenção. Vou dizer a Janaína, vou dizer o nosso painel aqui atrás, esse copo d'água. Daí eu vou parar e vou tentar identificar que sons que eu estou ouvindo. Daí eu vou fazer a respiração e sentir no meu olfato se eu estou sentindo o cheiro de alguma coisa. E daí eu vou dar meus golinhos de água, ou se eu tiver um docinho, uma balinha, eu vou pôr na boca e deixar dissolver. Isso não leva mais do que 2 minutos e ajuda você, os pés apoiados no chão, a aterrar novamente. Então, são pequenas coisas no dia a dia que vão te trazendo, vai gerando saúde. Que você falou muito bem dos pensamentos. Então, por exemplo, eu falo para os meus pacientes assim, tenha uma lista de 10 pensamentos poderosos. Ou, para quem é cristão, né, e acredita na Bíblia, 10 versículos bíblicos mais poderosos. Quando vier o pensamento negativo, você vai substituir aquilo, à luz da palavra, com uma verdade bíblica que vai te fortalecer, certo? Então, isso ajuda muito também. Então, cuidar dos seus pensamentos ao longo do dia. Cuidar do seu corpo. O nosso corpo, hoje a gente sabe, Janaína, que eu comentei com vocês que meu pai tem Alzheimer. Músculo. Quanto mais músculos vocês tiverem nos membros inferiores, hoje a gente sabe que isso previne demência. Olha, certo? Legal. Então, a gente tem que fazer exercício de força e de impacto. Então, a gente tem que caminhar e fazer musculação. Pilates tem seu valor, yoga tem seu valor, mas depois de uma idade, nada substitui a musculação, porque a gente precisa criar músculos, certo? Então, atividade física. Às vezes me perguntam assim, qual que é a melhor atividade física para ser praticada? Aquela que é feita. Aquela que você realiza, certo? Hoje a gente sabe que depois de 15, 20 minutos, isso já traz um certo benefício. Mas antigamente se acreditava que nós precisaríamos de 150 minutos por semana, mas isso foi atualizado no final do ano passado. Agora nós sabemos que nós precisamos de 300 minutos por semana. Então, praticamente são 60 minutos, 5 vezes por semana. Então, assim, a atividade física tem que virar um hábito. E hábito que aquilo que quando você vai fazendo, que nem a gente não para pensar, tem que escovar os dentes, você só escova, isso já virou hábito. Então, você pode ter maus hábitos e bons hábitos. Então, fazer essa atividade física regular, não é porque você quer, porque você precisa. Até que isso vai te gerando bem-estar. Então, atividade física, antes a mente acreditava que a gente nascia com um número X de neurônios e que eles iam morrendo ao longo da vida. Hoje a gente sabe que o nosso cérebro é capaz de neurogênese, que é a capacidade de criar novos neurônios. Sabe como que a gente consegue isso? Com atividade física. Então, hoje nós sabemos, a gente antes acreditava que eram 100 bilhões de neurônios, esse número foi corrigido, uma nova pesquisa até com uma neurocientista brasileira, que ela descobriu que na verdade nós temos 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Não é o número que importa, é a qualidade das conexões das sinapses. Isso fazendo o quê? Atividades diferentes, atividades que tragam prazer, tomar sol, certo? Ter contato com a natureza, daí falando do corpo, atividade física, cuidando do bom funcionamento do intestino, da higiene do sono, ingestão de água, falando de relacionamentos. Depois, em outro momento, a gente pode conversar mais sobre isso também, da saúde relacional. Pessoas precisam de pessoas. Sim. Tem uma pesquisa que diz que nós somos o resultado das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Eu e você aqui, a gente está na mesma sintonia, nossos neurônios entre neurônios espelho. Então, a gente tem que estar cercado por gente do bem, para que isso também vai influenciar na nossa saúde mental, certo?
E espiritualidade, então, dentro do que nós acreditamos que é a nossa comunhão com Deus, não tem a ver com religiosidade, mas oração, que é algo que nós também cremos. E a ciência foi estudar sobre os benefícios da oração, não porque ela acreditava na oração, mas porque ela queria dizer, isso é balela, não serve para nada. E daí assim, os cientistas se surpreenderam, porque eles descobriram no cérebro, algo que hoje foi batizado de ponto de Deus no cérebro, que é algo que fica mais ou menos aqui nessa região, desse lobo acima da orelha. Não é um ponto específico, mas é uma região que quando nós oramos, essa área se ativa e produz ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, assim, aumenta a atividade de irrigação de sangue para o nosso hipocampo, nosso neocórtex, que é onde é tomada de decisões. Olha como isso é poderoso. E eles descobriram, se você ora com as mãos juntas e olhando para cima, isso é mais poderoso ainda. Então, são esses gestos de autocuidado, essas pausas de qualidade, que vão ajudar a gente a estar mais no aqui e agora, estar mais inteiro, e isso vai curando, vamos dizer assim, a nossa mente, trabalhando ela, que ela não precisa só adoecer, ela pode desenvolver um novo padrão. Só que isso requer treino, persistência e disciplina, porque é na repetição. Na repetição, e aí eu digo ali dos exercícios, e eu gosto muito, desde sempre gostei de musculação, então para mim tá ótimo, porque eu vejo que boa parte das pessoas não gosta. Então eles têm que fazer um esforço muito maior do que o meu, porque eu gosto, eu curto, e para mim, é como você disse, é como tomar um banho ou escovar os dentes. Tem que ser todos os dias. Consigo todos os dias? Não, mas também não me cobro. Quando eu não consigo, hoje a gente sabe, foi um dia assim, bem cheio desde cedinho e vai até a noite. Hoje é o dia que eu não vou conseguir ir e tá tudo bem, eu vou amanhã, não me cobro. Até porque, voltando aos pensamentos, se eles são repetitivos, eles viram crenças. Isso. Né? E aí, como entender? Dá para hackear isso? Dá para filtrar? Como que eu faço? O primeiro sinal é quando você percebe que você está pensando algo de negativo. Quando é algo de negativo, é algo que vai te trazer aflição, que vai te deixar para baixo, que vai te diminuir. Mesmo nos momentos bons. Mesmo nos momentos bons. A gente falou, né, do copo meio cheio e meio vazio. Se eu olho para aquilo que eu não tenho, que é o copo meio vazio, eu estou olhando para a escassez, olhando para a falta. Se eu olho para o copo meio cheio, eu estou olhando para aquilo que eu tenho. Isso é abundância. E Deus está no pilar da abundância ou no pilar da escassez? Abundância. Então, o primeiro passo é você verificar esse pensamento. Faz uma prova com você. Esse pensamento é um pensamento positivo ou negativo? É um pensamento negativo. Esse pensamento, ele é verdadeiro ou ele é mentiroso? Ele é mentiroso. Se ele é mentiroso, por que você está acreditando nele? E não é porque você pensa algo que isso é um fato. E nós confundimos isso. Sim. Porque eu pensei, aquilo virou um fato. Não, é só um pensamento. Então, assim, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas o principal, observe seus pensamentos sem julgamento. Muito legal isso que você falou. Ampliar a consciência não é para a gente ficar se condenando. Ampliar a consciência é para ampliar a consciência. Então, sem autocondenação, certo? Sem acusação. E tá tudo bem, que às vezes a gente vai conseguir mais, às vezes a gente vai conseguir menos, às vezes a gente não vai conseguir, né? Isso é da nossa natureza. Mas o primeiro passo, verifique seus pensamentos. Se são pensamentos de abundância ou de escassez. São pensamentos que te geram movimento e crescimento, ou são pensamentos que te diminuem. Sim. Certo? Nós falamos muito, assim, que Deus fala conosco, certo? E Deus, na minha opinião, Ele fala conosco na nossa consciência. Então, nós temos o nosso cérebro, nós temos a nossa mente, mas a nossa consciência é como se fosse um drone que paira sobre tudo. E Deus fala conosco na nossa consciência. Então, você não tem que apelar nem para a sua razão, nem para a sua emoção. Pergunta para a sua consciência. E você vai saber a resposta. Se você deve acreditar naquilo ou não. Com certeza. E aí vai ser invadido por pensamentos que vão fazer sentido. Né, Dani? E a neuroplasticidade? Permite a programação? A neuroplasticidade, eu fico assim, apaixonada, quanto mais eu estudo de cérebro, como Deus criou o nosso cérebro. Então, neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de estar se modificando o tempo todo, de estar se renovando o tempo todo. E isso pode acontecer através dos estímulos que nós damos para ele, que são inputs. Esses estímulos podem ser positivos ou negativos. Então, imagina se eu der inputs com alimentando pensamentos positivos,
estando com pessoas que me edificam, Sim. tendo a minha comunhão com Deus, cuidando do meu físico, sendo mais generosa comigo mesma, exercitando a autocompaixão, respeitando meus limites, aprendendo a dizer não. Meu cérebro está se modificando a partir disso. E todas as minhas células vão aprendendo o que é esse bem-estar e elas vão querer sentir mais disso. Nesse momento tem trilhões de células se renovando em mim, se renovando em você, certo? Fazia um tempo que a gente não se via, então eu tô aqui, olho para ela e falo assim, nossa, como eu tô feliz por ela, como eu tô feliz de ver que ela tá bem, que ela tá tocando um lindo projeto, que ela tá atingindo tantas pessoas e eu tenho certeza que vai ser muito mais ainda. Eu olho para ela, para esse olhar, para esse sorriso, eu fico contemplando assim, e eu quero, quando eu vivo esses momentos, eu quero gravar tudo na minha mente e isso vai trazendo um bem-estar, né? E como é prazeroso, como é leve. Então, a neuroplasticidade, que é fazer coisas diferentes, isso contribui muito para a nossa saúde mental. No dia a dia, a gente pode fazer isso com pequenas coisas. Por exemplo, se eu reparto o meu cabelo sempre desse jeito, eu vou repartir meu cabelo no meio, eu vou prender, é um jeito diferente. Se eu sou destra e como com a mão direita, vou comer com a mão esquerda, vou estar exigindo outras coisas do meu cérebro. Posso tomar banho no escuro, de olhos fechados. Vou para o trabalho, vou fazer um caminho diferente do que eu sou acostumada a percorrer. Experimentar coisas novas. Eu sempre peço suco de laranja, então eu vou pedir um suco de graviola. Daí eu vou dizer assim, eu não gostei. Pelo menos agora você sabe que você não gosta, antes disso você sabia, certo? Então fazer coisas, pequenas coisas no dia a dia, coisas diferentes e coisas novas. Isso trabalha a neuroplasticidade do nosso cérebro, que é a capacidade de estar se renovando, dando estímulos positivos. Isso é muito legal, porque eu sempre falo também com as crianças que desafios nós vamos ter constantemente, né? Isso é fato. Mas aí a solução está na forma como você vai observar. Você pode acordar e achar um dia lindo, maravilhoso, tentar resolver esse teu desafio com felicidade, mesmo que assim, você não esteja feliz, mas buscar aquelas sensações positivas para você resolver, que você enxerga soluções, ou de uma forma negativa, que você não vai conseguir enxergar as emoções, como a Dani disse, fica aquela névoa e aí fica tampado ali. Então, assim, Dani, tem outra situação também, aquele conceito do intestino como segundo cérebro, é real? É real, é real. Cada vez mais está se estudando sobre o eixo cérebro-coração e sobre o eixo cérebro-intestino. Coisas que até pouco tempo nós não sabíamos e agora isso está vindo e está ficando cada vez mais em evidência. Então, eu tenho 86 bilhões de neurônios no meu cérebro. O órgão que tem mais neurônios depois do cérebro é o intestino. 200 a 600 milhões. Mas é pouco comparado ao cérebro. Sim, mas para um órgão que a gente acha que a função dele é só fazer a digestão, isso é muita coisa, certo? E eu gosto muito de falar assim, quando a gente fala assim, aquela pessoa é uma pessoa enfesada. O que é uma pessoa enfesada? É uma pessoa cheia de fezes. Eu fiquei constipada há um tempo e eu perdi minha paz. Constipação, você não conseguir evacuar por 2, 3 dias, Sim. Você fica irritado, você fica incomodado, sabe? Então, assim, como que o intestino não interfere no nosso humor? O nosso intestino, ele produz mais serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela satisfação, do que o nosso cérebro. Nosso intestino produz 90% da nossa serotonina. Imagina! Então, cuidar da saúde intestinal é fundamental. E ainda, Dani, finalizando essa primeira parte da participação dela, eu sei que ela vai vir em muitas outras situações, mas assim, se pudesse dar um conselho para as pessoas que querem sair desse modo automático, já que cuidar da mente não é luxo, é uma estratégia, né, de vida, é uma questão de evitar aquele custo biológico, de não romantizar tudo, mas saber manter o equilíbrio. Um conselho para quem está nos acompanhando. O principal, acho que algo até que nós já falamos. Eu brinco assim, haja o que hajar, não pare de respirar. Respire. Tenha pausas de qualidade durante o dia e respire. Seja generoso consigo mesmo, respeite seus limites e aprenda a praticar a autocompaixão.
O amor da sua vida tem que ser você. Gosto de reafirmar isso. Então, se tiver que começar por algum lugar, uma única coisa, além de aprender a filtrar os pensamentos, respiração. E é muito legal porque com a Dani a gente pôde observar ainda mais a importância da mente no comando, mas no comando saudável, e os reflexos disso tudo para a tua saúde, para o teu bem-estar e automaticamente para todos que estão à tua volta. E estava falando isso agora e eu estava pensando, quando nós nascemos, qual que é a aflição dos pais? É a respiração. É respiração, é Respirou, está chorando. É. E quando nós vamos partir, tudo termina com o último fôlego. Né? E tem tantos testemunhos de pessoas que, na hora da partida, fazem uma respiração profunda, como se fosse um alívio, e daí, né, Deus, Deus as leva. Então, entende? A importância da respiração, né, da nossa energia vital. E a gente, algo tão simples, e a gente tem que aprender a respirar e respirar com qualidade. Para conseguir ter a efetividade da saúde mental. Isso. Então não deixem de acompanhar as próximas participações da Dani aqui na Inloco e os próximos episódios da Inloco Health. Até mais, pessoal!